Olá! O Grupo de Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores dos Portadores da Doença de Alzheimer da UFN realiza mais uma atividade. O Universo Acadêmico vai falar sobre o trabalho multiprofissional e qual é essa nova ação cujo público é a comunidade acadêmica. Veja também o que o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, oferece aos participantes já na iminente primeira semana do mês de outubro. A mateada promovida pelo curso de enfermagem e que mais uma vez alertou as pessoas sobre a prevenção ao suicídio e as atividades do segundo seminário de sistematização da assistência de enfermagem também são atrações do programa. Há quase uma década e meia, mais precisamente 13 anos, o Grupo de Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores dos Portadores da Doença de Alzheimer da UFN realiza um trabalho de conscientização sobre o diagnóstico precoce em pacientes. Além disso, o Grupo Amica promove atividades que orientam e dão apoio emocional aos cuidadores de pessoas com a demência mais comum ao ser humano. Neste segundo semestre de 2018, o Grupo Amica também está nas salas de aula da Universidade Franciscana. A presença também busca orientar estudantes sobre o mal de Alzheimer. E 3 pessoas dessas que estão passando nas salas de aula estão conosco aqui, agora para participar do programa Universo Acadêmico. Sejam muito bem-vindos, professora Jane Limberger, professora do curso de farmácia aqui da Universidade Franciscana, a professora Tereza Cristina Blasi, que é do curso de nutrição, mas é coordenadora do Amica desde o 2º ano, é isso, professora? Ao longo desses 13 anos, são 12 anos já na coordenação, é isso? Não, 13 anos. 13 anos já, olha só. A gente estava na criação. Perfeito. E também a Luísa Giuliani, que é acadêmica do curso de nutrição e atualmente é bolsista do Grupo Amico. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Começo perguntando para a professora Tereza Cristina Blasi. Professora, esse desejo de vocês de passar nas salas de aula, de conversar com os alunos, né, de explicar, contar um pouquinho da história do Grupo Amica, ele não só reforça o conhecimento sobre essa questão da importância de diagnosticar o quanto antes o mal de Alzheimer nas pessoas, mas principalmente tem o objetivo de, a partir das salas de aula, ampliar o leque para outros cursos aqui da instituição e também, daqui a pouco, incentivar a presença de mais voluntários no Grupo Amica, é isso? Com certeza, Rogério. Essa nossa nova abordagem que nós nos propusemos a fazer esse semestre, ela tem um objetivo muito grande, porque como nós temos todo esse tempo de universidade e as pessoas da própria instituição, da própria universidade, não conhecem o projeto. E isso foi até uma demanda, falando com o professor Marcos Alves, isso vocês têm que se tornar mais conhecidos. Daí nós resolvemos, né, professora Jane e Luísa, nós resolvemos fazer essa campanha, onde a gente está visitando, já visitamos numa primeira semana, várias salas de aula, e agora nós temos mais 3 semanas de visitas, porque nós achávamos que seria fácil, nós conseguiríamos isso num dia, manhã, tarde e noite nós conseguiríamos. Que pretensão. Nós não conseguimos nem um quarto, e trabalhando intensivamente, porque nós também não podemos trabalhar todo o decurso das aulas. Uhum. Então nós nos determinamos a começar pela manhã, início da tarde e início da noite. Sim. Sem atrapalhar, claro, ninguém dentro da sala de aula. Perfeito. Mas para nós, Rogério, foi bastante surpreendente a ausência desse conhecimento da presença do grupo dentro da instituição e também a quantidade de pessoas dentro da própria universidade que tem pessoas na família com Alzheimer ou que conhecem alguém que tem Alzheimer. Então, para nós foi uma surpresa muito grande. E não tanto na área da saúde, nós não conseguimos visitar toda a área da saúde, né? Sim. Ainda para nós faltam alguns prédios, a gente simplesmente não conseguiu. Mas para nós foi muito, muito importante, porque além da gente fazer essas visitas, nós pedimos para os cuidadores. Os cuidadores nos acompanharam, não é, Luísa? Sim. Professora Jane. Então, cada turno tinha um cuidador junto com a gente. E isso foi muito bom, porque eles, enquanto frequentadores do grupo, nós temos frequentadores já 9, 10 anos que Sim. fazem parte do grupo, alguns. E eles fizeram o quê? E eles participaram e colocaram da importância que é o cuidado à pessoa que tem Alzheimer, mas o próprio cuidado também, e o cuidado da família.
tenho certeza absoluta de que pelas próximas 3 semanas vocês vão conseguir passar em todas as salas de aula e muito também por conta daquelas pessoas que acompanharem o universo acadêmico, né, vão acabar sabendo da existência do Grupo Amica. Professora Jane, eu gostaria que nós salientássemos agora, porque é um trabalho de 13 anos, já vai para uma década e meia, né? E manter muitas vezes um grupo assim não é fácil. Principalmente por tanto tempo assim, né? Tamanho é o sucesso que é o Grupo Amica. A partir disso, eu gostaria que nós pudéssemos reforçar aqui no universo acadêmico. É um trabalho que ocorre de forma multidisciplinar. Isso. Não é só a nutrição, não é só a medicina, é um composto aí de pelo menos 7 cursos da área da saúde aqui da Universidade Franciscana que possui voluntários, que possui pessoas que estão dentro do Grupo Amica e que levam essas orientações num primeiro momento às pessoas aqui da Universidade Franciscana, mas também à comunidade quem vem buscar o serviço, é isso? Na verdade, essas pessoas acabam funcionando como multiplicadores, né? Então, toda a ideia de qualquer curso de extensão, de atividade de extensão, é extrapolar a própria universidade. E essa, com certeza, é uma das características mais importantes do grupo. Essa vida longa, ela também se deve a que cada pessoa que está dentro do grupo, ela consegue visualizar a sua importância, não só para o seu paciente, o seu familiar em casa, mas também elas enxergam como elas podem contribuir. Então, o aluno pode contribuir para algum conhecimento mais técnico com o cuidador traz uma bagagem fundamental, toda a prática é trazida pelo cuidador. Então, muitas vezes, até a nossa própria postura frente a uma teoria é modificada por causa dessa prática. Eles que vão nos dizer o que funciona e o que não funciona, o que pode ser melhorado. Então, esse protagonismo de cada um dentro do grupo é o que, para mim, faz ele durar tanto tempo. Então, nós não temos lá, a Tereza é a coordenadora, ou a Jane é a professora, ou a Luísa é a bolsista e elas vão mandar no grupo. Não tem nada disso. Sim. A gente tem uma linearidade, uma horizontalidade. Onde todo mundo se ajuda. Onde todo mundo se ajuda e todo mundo colabora. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, esse acolhimento. Isso gera um acolhimento, uma sensação de acolhimento que é muito boa. É importante, né, Jane, já que o Rogério falou sobre isso, é importante porque nós temos, às vezes, professores que têm reunião. Como nós temos o curso de fisioterapia, de psicologia, de terapia ocupacional, de farmácia, de enfermagem, me ajuda aí, nutrição. Psicologia. A gente, quando entra dentro dessa sala, dentro desse ambiente, o que acontece? A gente também está sendo cuidado. Porque a partir do momento, eu acredito, Jane, além de toda essa afirmação que você fez, eu penso que nós, enquanto professores e os acadêmicos também, e os cuidadores, nós entramos numa sintonia totalmente diferente daquilo que seria nossa rotina de trabalho também. Exato. A rotina da sala de aula, embora seja um espaço com potencial troca de informações, aquilo que a Jane falou de informação técnica. Sim. Porque a gente também produz, né, Jane? Nós também produzimos algumas coisas. A gente percebe justamente essa questão técnica que vocês falam, troca de informações, muitas vezes essa questão de acolhimento também a partir dessas imagens que a gente está vendo, de uma das atividades realizadas pelo Grupo Amica. Tem atividades interativas entre os participantes, né? Muito sorriso, olha só, todo mundo alegre. Tem uma atividade ali um pouco laboral, até para fazer uma espécie de ginástica e tudo mais. E é um trabalho que, como vocês já colocaram, como a professora Jane colocava, não basta ficar restrito só aos professores, só aos cursos. Há necessidade do envolvimento da comunidade acadêmica e por isso vocês têm também bolsistas. Né? Isso. E uma das bolsistas está aqui conosco, que é exatamente a Luísa Giuliani. Luísa, eu tenho quase certeza absoluta de que quando você foi aprovada no vestibular para nutrição, jamais passou pela tua cabeça de que ao estudar lá os conceitos nutricionais e tudo mais, você aprenderia também e seria convidada, de certa forma, para trabalhar num grupo que conscientiza sobre a importância do mal de Alzheimer. Exatamente. Quando eu entrei na nutrição, né, a universidade abriu um campo de projetos de extensão, a oportunidade que a universidade tem dos projetos. Sim. Então, quando a professora me fez o convite de ser bolsista, eu já participava como voluntária do grupo. No meu 4º semestre eu entrei. Correto. E então,
Então, no 6º semestre, eu fui convidada a ser bolsista e juntar a nutrição com esse projeto é muito bom, porque a gente acaba agregando nossos conhecimentos tanto na área da nutrição como nessa área da saúde, né? Exatamente. E muitas vezes você acaba, de certa forma, indo além daquilo que daqui a pouco a nutrição teria proporcionado para você, né? Ah, só estudar essa questão alimentar. Não, você está aprendendo também algo que compõe uma questão de saúde coletiva, né? Algo que é muito importante, né? Para um profissional hoje multiprofissional, eu colocaria dessa forma. E como é que é para você, como acadêmica, poder trocar experiências com cuidadores de Alzheimer, poder observar e daqui a pouco conhecer histórias de pacientes ou de familiares que têm pacientes e poder, a partir disso, repassar orientações, repassar cuidados que sempre são importantes numa situação como essa? Sim, essa troca é muito válida, né? Do aluno com o cuidador. Sim. Então, na minha família, eu tenho uma avó que está no início do Alzheimer. Então, Sim. ter isso em casa e ter isso na universidade, a gente vê esse choque de realidade, né? E tenta mostrar, com o nosso trabalho dentro do Amica, a importância que é esse cuidado e essa troca de informações. Sim, justamente poder trabalhar isso. Exatamente. Um dos pontos fundamentais também do grupo Amica, professoras e bolsistas aqui presentes, é não só levar o conceito sobre essa questão do Alzheimer, mas principalmente também ter um cuidado sobre os cuidadores, né? Porque a gente sabe que isso envolve uma carga emocional e uma carga física muito grande também, de cuidar, de ter a paciência, de ter orientações de saúde para que a saúde de quem passa por uma situação, né, de quem passa por um momento sofrendo por Alzheimer, não fique ainda mais fragilizada. E aí entra um fator muito importante, que é dar um suporte, é dar um acolhimento também para quem cuida de um paciente. Como é que vocês fazem isso, professora Tereza Cristina Blasi? Eu digo que conforme a Jane colocou, essa acho que é a parte que mais nos instiga, que mais enriquece a gente enquanto ser humano, a gente enquanto professor, enquanto acadêmico. Isso que nos faz crescer, porque nós nos colocamos no lugar do outro. Se cria uma empatia, se cria um carinho, uma gentileza, se cria uma gratidão pela pessoa estar ali, e a carência dessa pessoa, ela é extrema. Se for familiar, maior ainda. Porque quando a gente pensa em doenças de Alzheimer, a gente pensa numa doença que ela não terá volta. Tá? Então, as pessoas têm muita negação. Será que todo mundo sabe disso hoje, professor? Muitas pessoas que chegam, muitos cuidadores propriamente sabem que é uma doença que não vai ter volta? As pessoas sabem disso? Elas têm esperança, né, Jane? Elas têm esperança. É muito uma questão assim... mas quem sabe com o meu familiar vai ser diferente. Ou não é Alzheimer, é só outro problema de saúde. Tá só esquecido, né? Então, e aí, essa como trabalhar? negação... Mas e como vocês trabalham isso com eles daí? Aí que o cuidador tem um papel importante, porque Sim. ele diz assim, a gente acolhe a pessoa que está chegando, né? Aí, geralmente, ela tem uma carga emocional muito grande. Ela se emociona quando conta. E realmente é uma questão difícil. E aí o nosso cuidador, que já está lá há 5, 6 anos, ele diz assim, olha, comigo aconteceu a mesma coisa. Era assim também. E eu resolvia esses problemas desta forma. Tu tá com essa dificuldade, quem sabe tenta fazer isso. Ele não tá tomando banho. Tem uma história maravilhosa, né, do Sim. banho, que tinha um paciente que não queria tomar banho. E aí a filha dele pensou numa forma. Ele era colorado. Então ela fez um calendário e pendurou em casa. E aí, quando o paciente não tomava banho, ela pegava uma caneta azul e riscava, que era do Grêmio. E quando ele tomava banho, ela riscava com vermelho. E aí ela convencia ele, olha pai, quantos o Grêmio já ganhou esse mês? Né? E aí ele dizia, não posso deixar o Grêmio ganhar. Ali ia tomar banho. Então são estratégias assim simples de cuidado, mas é isso que a gente precisa. Porque a gente não tem uma tecnologia elevada envolvida, porque o medicamento ele vai funcionar por um tempo e depois ele não vai mais fazer efeito. Mas aquele paciente vai ter uma sobrevida muito grande. Sim. Pode ter uma sobrevida de 10, 12, 14 anos. Sim. Então eu tenho que criar estratégias para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida e que isso também se reflita na vida do próprio cuidador. Né? Que isso se torne uma coisa mais leve. Né? Nós temos cuidadores que dizem que dançam com as mães em casa, Sim. que é uma forma de mostrar o carinho, né? E cada um tem a sua forma. E quando a gente compartilha isso, essa pessoa que chega com a negação,
ela se dá conta que não é uma sentença final. Eu tenho que aproveitar esse tempo que eu ainda tenho, né? Ninguém sabe o dia de manhã de ninguém. Então, esses anos que restam, eles precisam ser bem vividos. Sim, aproveitar. Ou seja, é de todas as maneiras, sobre todos os aspectos, uma questão, uma troca de carinho, uma troca de informações. Exato. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para a tela que eu vou mostrar aqui sobre os números do Alzheimer no Brasil. A gente tem aqui, no mundo também. Aproximadamente, esse número muito provavelmente é um pouquinho maior, né? Em torno de 1,2 milhão. Em torno de 1.200.000 pessoas aqui no Brasil já possuem a doença diagnosticada, isso, né, de maneira diagnosticada. Não se sabem daqui a pouco pessoas que não têm o diagnóstico ainda, embora já tenham a doença. 35 milhões de pessoas têm Alzheimer no mundo, né? Aí já abrangendo um número maior. E aí surgem as expectativas, enfim, as previsões também. 152 milhões de pessoas vão ter a doença de Alzheimer no ano de 2050, né? Quer dizer, ela vai crescer muito. E a gente sabe, como a professora Jane acabava de colocar, citava o número 14, né? 15 anos antes dos sintomas aparecerem, já há um acúmulo da beta-amiloide no cérebro. Professora Tereza, pode explicar um pouquinho para nós o que é essa beta-amiloide? É uma proteína que ela se acumula onde tem essa transmissão nervosa. Sim. Tá? Então, ela impede que haja essa transmissão. Consequentemente, se não havendo essa... Vou explicar de uma forma mais simples. Perfeito. Consequentemente, não havendo essa transmissão, o que ele vai ver? Ele vai perdendo aquela área. Aquela área vai ficando sem comunicação. Atrofiada. Sim. Vai atrofiando. E é importante colocar, e isso é fato, realmente quando a pessoa vem, ela já tem ela já tem uma história anterior em relação à doença. E o que nós temos ali são as fases da doença. Elas são divididas ainda, elas têm 3 fases distintas. E dentro dessas fases distintas nós temos casos inéditos também, né? Às vezes não tem a primeira fase onde há o esquecimento, né, Jane? O esquecimento, o esquece que está na própria casa. Sim, exatamente o que a gente está mostrando na tela agora. A fase da doença inicial, moderada, avançada e terminal. Mas pode completar, professora, por favor. E o que a gente recebe? A gente recebe cuidadores de todas essas fases. De todas essas fases. Sim. Mas principalmente no início. Mas nós temos cuidadores familiares e temos cuidadores que são profissionais. E esses cuidadores profissionais, muitas vezes, ajudam muito a família a enfrentar isso. Só que a sobrecarga desses cuidadores é tão grande que eles recorrem ao grupo. Mas o que a gente quer deixar, e a professora Jane estava falando anteriormente sobre a questão do medicamento, o medicamento ele tem uma utilidade. Uma utilidade por um período, depois eu não tenho mais. Por exemplo, lá na última fase, eu diria lá no estágio avançado, principalmente, ele coloca o alimento na boca, ele não sabe o que fazer com o alimento na boca. Então, tem isso que a Jane falou, da questão do banho também, isso já é saindo da primeira, indo para a segunda fase. Moderada. Às vezes eles se tornam agressivos, muito agressivos. Ontem nós escutamos uma cuidadora colocando que a pessoa beliscava, mordia, coisas assim. Sim. Mas o que a gente quer colocar em relação à doença de Alzheimer é... A gente procura não colocar muito esses aspectos patológicos. A gente recebe essas informações, porque nós temos que estudar também. Correto. Nós temos que estar atentos a cada fase dessa e o que acontece fisiologicamente, metabolicamente no indivíduo. E nós temos que tomar uma atitude, porque se nós formos verificar sobre a doença de Alzheimer, digamos que nós temos uma literatura não tão vasta. Até porque, quando a gente fala em pesquisa sobre a doença de Alzheimer, nós temos muita carência, não somente a nível nacional. Bom, a nível nacional, né, Jane, nós não temos nem estratificação correta da doença de Alzheimer. Então, a nível mundial, a gente não tem uma pesquisa mais aprofundada. Agora que está começando. Tem um investidor aí que está investindo bastante na pesquisa sobre a doença de Alzheimer. Sim. Então, nós temos muita coisa pela frente. Mas pensa bem, se essa proteína beta-amiloide, ela vai impedir que haja essa transmissão e ela vai fazer com que aquela área desapareça, eu vou perder minha memória recente. Não, desculpe, eu vou perder vou perder minha memória recente e vou ficar somente com a memória pregressa. E aí acontece o quê? Acontece que muitas vezes eles lembram
Eles perguntam, né, Jane? A gente já Lembram já de teve... músicas que ouviam na adolescência, mas não reconhecem a pessoa familiar. que está próxima. E isso dói muito para a família, dói muito. O não É reconhecimento. o conflito emocional que acaba ocorrendo em grande. decorrência da demência, né, provocada pelo mal de Alzheimer. Um pouquinho sobre as fases da doença, professoras, e também a bolsista que está aqui conosco, a Luísa. Que dicas vocês dão para as pessoas que muitas vezes não conseguem frequentar o Grupo Amica, por exemplo, né, grupos assim, e ela consegue identificar, por exemplo, algum desses sintomas que estão na tela, seja ele inicial, moderado, avançado ou terminal. Terminal, muitas vezes a pessoa até já procurou uma ajuda, Sim, porque com certeza. passou por pela fase avançada, por exemplo, né? Mas inicial e moderado, né? Vocês deixam como sugestão, como dica, que elas de fato procurem ajuda, evidentemente não só médica, mas também psicológica, para ter um suporte, para poder entender por qual situação se passa por esse momento, seja familiar, enfim, seja com amigos e tudo mais, é isso? Na verdade, o diagnóstico ele vai partir sempre de um profissional, geralmente é um psiquiatra, um neurologista ou então um geriatra, Sim. né? E as pessoas costumam procurar esses profissionais por causa desses pequenos esquecimentos. Esqueceu de desligar a chaleira, né? Esqueceu... Guarda o dinheiro na geladeira. Essas Sim. coisas Assim. mais simples do dia a dia que começam a dar o sinal de alerta. O ideal é que, então, se passe primeiro por um profissional médico para realmente certificar o Uma vez diagnóstico. certificado de que é o Alzheimer. Porque o diagnóstico é clínico, não existe Sim. um exame que ateste. O Sim. único exame é feito pós-mortem. Aí a gente consegue determinar que tinha realmente Alzheimer. Mas todos os aspectos clínicos hoje já é possível fazer esse diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, então, é procurar ajuda realmente, ajuda especializada. E o grupo é uma excelente alternativa porque ele congrega várias áreas diferentes, né? Então, é possível no grupo a gente conseguir resolver ou dar uma luz no fim do túnel para vários problemas distintos desse paciente. Né? Então, por exemplo, né, Jane, o paciente que teimar, que quer ir para casa, o que se faz? Geralmente acontece isso. Ele está dentro da casa dele, mas ele quer ir para a casa dele. Então, é uma coisa bem simples e já foi tratado no grupo. Pega ele, vai até o portão, volta, abre e volta. E ele vai estar dentro da casa. Ele vai entender que justamente ocorreu isso. Mas o principal, eu acho, Jane, que do que a gente tem visto dentro e Luísa, do que a gente tem visto dentro da doença em si, é muito carinho. Sim. É muita afeição. É não usar gestos bruscos, falar com cuidado, porque, por exemplo, ele senta à mesa, ele almoça, dali levantou, almoçou, dali 5 minutos ele disse, eu não almocei ainda. Aí como é que você vai dizer, você acabou de almoçar? Ele não vai entender que você disse, você já acabou de almoçar. Entende? Então são pequenas estratégias, né? Que a gente usa. Então você então senta aqui, daí você faz de conta, agora terminou, você não vai dar comida novamente. Sim. Ou você leva ele para ver outra coisa. São pequenas estratégias, mas o principal de tudo, Rogério, dentro da doença de Alzheimer, é esse cuidado. Entender que a pessoa não te entende, que ela não tem a compreensão do que você está falando. E que eu tenho que ter esse entendimento. E o carinho tem que ser redobrado. O cuidado, os gestos, tudo tem que ser redobrado. Sim. Então é um cuidado intenso. Evidentemente que vocês devem repassar isso no Grupo Amica, mas há também um manual, né, que vocês entregam para os cuidadores, que vem, a gente está mostrando agora na tela. A Luísa está segurando ele, Doença de Alzheimer, Guia Prático Multidisciplinar para os Cuidadores, né? Vamos mostrar na câmera 3 lá, Luísa, paradinho ali, ó. Isso ali, ó. Então esse é um manual também que vocês entregam, né, para os cuidadores que vêm buscar o auxílio. Quem quiser, por exemplo, buscar um auxílio aqui, né, basta entrar em contato com o Grupo Amica pelo telefone 30 25 90 75, é esse número? Isso, porque é um telefone que nas segundas, até o final do semestre, nas segundas, terças, quintas e sextas, nós temos acadêmicos e temos professores nesse local. Sim. E é um local que a gente pode, porque se ligar para a central, nem sempre a gente está no local. Perfeito. E esse é um local onde a gente tem acadêmicos que poderão entrar. As pessoas podem entrar em contato para saber como o grupo funciona, de que forma, os dias que a gente se reúne. E uma questão bastante importante, a Luísa, enquanto bolsista, ela faz toda a parte do cronograma, ela indica, ela telefona, né, Luísa? É uma coisa que você faz.
toda... E também tem a parte das redes sociais, né? Quem quiser Sim. entrar em contato, nós temos a página no Instagram, nós temos o Facebook, então todo esse contato pode ser feito também pela internet, pelos contatos. Pelos contatos também. Exatamente. Eu tenho certeza absoluta de que quem está acompanhando nossa conversa pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo YouTube deve ter percebido que vocês têm do lado esquerdo do peito um laço, né? Eu gostaria que a Luísa explicasse o que significa esse laço, Luísa, porque muitas pessoas vão estar observando, mas aquele laço lá, o que significa e tudo mais, o que significa isso, Então, Luísa? esse laço nós estamos usando justamente pelo mês de setembro ser o mês da conscientização da doença de Alzheimer. Sim. Então, nós escolhemos o mês de setembro para iniciarmos as nossas visitas, justamente pelo dia 21 de setembro ser comemorado a doença de Alzheimer. Então, a gente buscou exatamente esse mês para dar essa ideia, as informações, para levar o que é o Alzheimer e também explicar o nosso grupo e o que nós fazemos dentro aqui da instituição. Legal, por isso o lenço lilás, Exatamente. é isso? Usam lenço lilás aí como Setembro Setembro Lilás. Lilás, em celebração, em memória, no caso, à doença de Alzheimer. Professora Jane Limberger, professora Tereza Cristina Blasi e também a Luísa Juliane, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Universo Acadêmico para falar de Alzheimer e que as pessoas possam, de uma maneira ou de outra, né, ter um pouquinho mais de carinho mesmo, como a professora Tereza Cristina colocava, ter um cuidado, buscar ajuda, como a professora Jane falava, né, e ter essa jovialidade, por exemplo, que tem a Luísa, né, de poder trabalhar, de ingressar na universidade para estudar nutrição, mas ficar envolvida com outro assunto que muitas vezes não está diretamente relacionado à faculdade, ao curso de graduação do qual ela foi aprovada no vestibular. Agradeço mesmo de coração a participação de vocês aqui no programa Universo Acadêmico. Eu só queria dar uma palavra, Rogério, Sim. porque além da Luísa, nós temos mais um bolsista, que é o Revian, que é da farmácia, e nós temos estudantes de todas as áreas, de todos os cursos que trabalham lá. Às vezes a gente tem 3, 4 ou 5 acadêmicos que participam. E uma coisa bem importante é que vários deles têm familiares também com a doença de Alzheimer. Então o grupo se faz por ele mesmo. Sim, todo mundo se ajuda, né? Todo Isso. mundo Se fortalece. reconhece e exatamente, eu acho que todo mundo se fortalece numa atividade como essa. Mais uma vez, muito obrigado pela participação Nós de todos vocês. agradecemos, nós que agradecemos. Tá bom, Obrigada. muito obrigado. A seguir, o Universo Acadêmico mostra as atividades do segundo seminário de Sistematização da Assistência de Enfermagem, evento que teve a organização aqui da Universidade Franciscana. O Universo Acadêmico também antecipa, né, as atividades do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, e principalmente o que ele vai oferecer aos participantes já na iminente primeira semana do mês de outubro. Você vai ver também como foi a mateada promovida pelo curso de enfermagem e que mais uma vez alertou as pessoas sobre a prevenção ao suicídio. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Sou a professora Adriana Dalasta, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Franciscana. Ministro algumas disciplinas no básico, como fundamentos farmacológicos, e o curso de enfermagem proporciona aos nossos alunos uma visão crítica, reflexiva, onde eles participam de diversas áreas de atuação. Buscam, né, participar das campanhas que são de prevenção de DSTs, campanhas, né, do diabetes, atividades na comunidade, onde nós temos projetos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão nas recicladoras, no
no Alto da Boa Vista, onde esses alunos conseguem integrar a teoria e a prática, atuando numa comunidade vulnerável, onde eles possam estar orientando e possibilitando, então, que essas pessoas elas previnam doenças e possam estar se tornando protagonistas da sua própria realidade. Meu nome é Manuela Donogari, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Franciscana. Eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei dessa área e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar de outras pessoas. O curso de enfermagem aqui na Universidade Franciscana, ele é muito enriquecedor ao longo da graduação e também na formação dos profissionais, porque desde o primeiro semestre a gente já tem experiência fora da universidade, em outros lugares, em escolas. O que mais me chama a atenção aqui na universidade para o nosso curso de enfermagem são as oportunidades que a gente tem de participar de projetos sociais e também a infraestrutura que a universidade fornece para nós, que é necessária para que a gente exerça todas as nossas práticas, porque desde que a gente entrou na graduação a gente já vem tendo esse contato maior em práticas, em estágios, seja o que for. Eu acho que o curso faz muita diferença no nosso futuro, porque desde que a gente entrou, a gente já tem um contato maior em práticas, com coisas que são diferentes e interessantes e que vão contribuir ao longo da nossa formação. A sistematização da assistência de enfermagem esteve em discussão mais uma vez na Universidade Franciscana. Pela segunda vez, a realização de um seminário reforçou a importância de métodos científicos para as atividades do enfermeiro. A UFN é a Universidade Gaúcha com o maior número de bolsistas do programa federal que qualifica profissionais para atuarem na área. A sistematização é um método de processos para a prestação do cuidado através de 5 passos. O primeiro passo, então, você faz todo um diagnóstico da realidade da família do paciente, depois você faz, primeiro o histórico, depois o diagnóstico, depois a terceira etapa, o planejamento, né? A implementação e avaliação, ou seja, é uma metodologia organizada, consistente, validada, que vai contribuir para o avanço do cuidado de enfermagem baseado em evidências científicas. Embora os processos historicamente sempre fizessem parte das atividades diárias do enfermeiro, só em 2002 que a sistematização da assistência de enfermagem passou a ser obrigatória pelo COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem. É uma novidade, né? Então, assim, estão investindo nos nossos profissionais da enfermagem, para que o paciente seja tratado com mais qualidade, com mais capacitação do nosso profissional. A UFN possui o maior número de bolsistas entre as 3 universidades gaúchas contempladas pelo programa. São 8 estudantes do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Daniel atua no ESF do município de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Melhora muito a individualidade do cuidado, a gente consegue programar muito mais as ações que a gente desenvolve com essas mulheres, a gente consegue ver quais foram as melhorias que teve, por exemplo, no cuidado pré-natal, quais foram os passos que a gente retrocede. Então é uma ferramenta muito importante, ela realmente melhora muito nossa atuação, né? E ela é uma ferramenta que ela vem para pôr a enfermagem na vitrine. A médica Elisandra falou sobre os resultados obtidos pelo estado de Santa Catarina com a implantação da SAI desde 2013. O estado, que foi o pioneiro na adesão ao programa, hoje colhe os resultados. O paciente chega numa condição que ele deveria esperar a consulta médica ou marcar para daqui a 1 mês, 2 meses, o enfermeiro já tem plena capacidade para resolver o problema naquela hora. Então esse é o principal avanço, né? Acesso. Quando o enfermeiro tem a clínica dele reconhecida através da sistematização da assistência, ele consegue dar mais acesso à população de forma resolutiva. No país, o programa vai capacitar 500 profissionais da enfermagem em até 4 anos. O Conselho Federal de Enfermagem e a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, são os financiadores das bolsas de estudo.
A conferência de abertura do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN será na próxima quarta-feira, dia 3 de outubro. A 22ª edição do CEP vai movimentar a Universidade Franciscana até o dia 5 de outubro com palestras e conferências. Mais de 600 alunos e dezenas de professores, além de convidados, vão compartilhar o que sabem sobre o avanço da ciência. As apresentações de pôsteres e trabalhos orais devem aproximar novos e já reconhecidos cientistas. Nesta gráfica, as impressoras gigantes não param. Só aqui devem ser impressos mais de 50 pôsteres para o evento. A participação dos alunos aumentou neste ano. Esta edição do CEP recebeu 670 inscrições, cerca de 50 a mais do que em 2017. A apresentação dos pôsteres vai ocorrer aqui no hall do Prédio 15 e os trabalhos orais serão realizados nos salões do Conjunto 3. O nosso simpósio de ensino, pesquisa e extensão, ele está já na 22ª edição. Ele vem cada ano ganhando espaço, né, em âmbito nacional e agora a gente poderia dizer, inclusive, internacional. Nós tivemos palestrantes nessa edição que vieram de outros países. Tá? O tema central dessa edição do CEP foi pensado em torno de uma temática que cada vez mais se torna importante de ser debatido e discutido em âmbito acadêmico e científico. Então, nós tratamos ou colocamos como temática central dessa edição o conhecimento que transforma. Conhecimento que transforma pela educação, pela tecnologia, pela humanização e pela ciência. O Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão é o principal evento acadêmico científico da Universidade Franciscana. A conferência de abertura ocorre às 9 horas da manhã do dia 3, no Salão de Atos do Conjunto 1, com Virgílio Augusto Fernandes Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais. O título da palestra é o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. Ele vai nos falar exatamente da importância hoje da parte virtual, da importância da neurociência dentro do trabalho acadêmico, dentro da pesquisa, enfim, porque é uma área que tem crescido muito hoje, né? Todos nós estamos tentando entender como é que se dá o processo de construção do conhecimento. Uma coisa é o estudo do cérebro e outra coisa é o estudo da mente, como se estrutura, como se compõe o conhecimento. Então, a palestra dele vai ser bastante interessante e rica e certamente vai contribuir muito com esse debate em torno do conhecimento. Em agosto, começaram as conferências preparatórias para o evento. A primeira atividade trouxe o professor chileno Marcelo Chinac. Ele falou sobre a humanização da ciência. Também em agosto, o CEO de uma empresa de infraestrutura tecnológica de São Paulo, Nelson de Lorenzi Campelo, abordou os desafios de ser empreendedor no Brasil, o dilema entre seguir carreira corporativa ou empreender. Em setembro, a terceira conferência do CEP falou sobre a arte da educação. O convidado foi o ex-ministro interino da Educação, Ronaldo Mota. E um momento diferente ofereceu ações de acolhimento aos acadêmicos do Conjunto 3 da Universidade Franciscana na última quinta-feira. Promovidas pelo curso de enfermagem da UFN, as atividades ocorreram no intervalo das aulas do turno da manhã. Além do entretenimento por meio de uma mateada, os organizadores abordaram um assunto importante e que está presente na vida acadêmica: o suicídio. Pipoquinha, chimarrão e um som para animar o intervalo. Nas rodas de conversa, um assunto predominou: o apoio psicológico. Não esperem algo de pior acontecer para ajudar o próximo. Ajude seu amigo, ajude quem está do seu lado. E você que está sofrendo, não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. E a ideia é mostrar que não podemos esperar o pior acontecer para ajudar alguém. A gente tem que perceber essas pequenas frases que são ditas pelas pessoas e começar a ajudar por aí. A promoção do bem-estar é uma maneira de ajudar, e o simples pode fazer a diferença. Eu deixei uma mensagem que é o que me faz feliz, né? Para as pessoas poderem incentivar as pessoas também a virem escrever, para deixar os seus recados.
eles têm um motivo para ser feliz, que tipo, pode ser o mais básico, como tipo, comer, beber, as amigas. Então a gente quer incentivar o pessoal que coisas pequenas podem deixar a gente feliz sempre. Como um abraço, uma foto. Nesse sentido, os estudantes elaboram, então, um planejamento do que seria necessário para trazermos o bem-estar. Nesse semestre, nós tivemos um diferencial importante porque foram identificadas algumas vulnerabilidades que os nossos estudantes poderiam estar tendo, como a vulnerabilidade no que se refere ao suicídio. Olha só, uma das ações que aconteceu durante a atividade foi a distribuição dessa fitinha, o lacinho amarelo. Mas você sabe qual é o real significado deste símbolo aqui? Em 1994, um rapaz de 17 anos, o Kevin, nos Estados Unidos, ele tinha um carro amarelo. E ele se suicidou, né, cometeu o suicídio dentro do carro, com o carro. Né, provavelmente foi um acidente. E no dia do velório dele, os pais fizeram uma homenagem, distribuindo para todos amigos e familiares a fitinha amarela. Então, por isso que ficou o símbolo do Setembro Amarelo. E esse símbolo precisa estar cada vez mais presente no ambiente universitário, porque, infelizmente, o Rio Grande do Sul registrou em 2016 o maior número de casos de suicídio no país. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, foram 1.166 mortes, a maioria dos casos entre a faixa etária dos 15 aos 29 anos. A taxa do Rio Grande do Sul é o dobro de todas as outras regiões. E a maneira mais correta, eu acredito, de nós abordarmos é pela conversa. Né? A gente tentando se aproximar, a gente tendo esse olhar até para os nossos alunos, né? De uns 5 anos para cá, a gente tem observado que houve um aumento no índice, sim, né, de acadêmicos universitários, principalmente assim, no final do curso, onde aumenta as preocupações, né? Estou me formando, vou trabalhar, não vou conseguir, há várias questões assim, que chega um momento que a pessoa não consegue, né, mais lidar com essa problemática sozinha. Eles estão aqui para lhe ajudar. Eu acho bem interativo, assim, torna essa relação com a faculdade muito melhor, dá vontade de vir aqui toda manhã, porque, sei lá, torna mais divertido, torna mais interativo, como eu disse. Nossa relação com nossos colegas melhora, a nossa visão da faculdade, inclusive para a comunidade de Santa Maria, melhora bastante. E eu tenho orgulho, cara, de estudar nessa universidade, com certeza, tenho orgulho. Novas ações extensionistas já estão sendo programadas ainda para esse segundo semestre. A Universidade Franciscana faz um convite à comunidade para acompanhar os últimos dias da exposição A Diversidade Cria Expressões. O período de permanência dela foi prorrogado por mais uma semana e assim a exposição fica até o dia 10 de outubro. Ela ocorre na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da UFN e abriga vestimentas que foram confeccionadas pelos formandos do curso superior de Tecnologia em Design de Moda da UFN. As criações abordam temas como inclusão, moda sem gênero, sustentabilidade, underground, punk e outras expressões. A entrada para acompanhar a exposição é de graça e deve ser feita pela Rua Silva Jardim. É importante observar os horários, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Essa edição do programa Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar UFN TV. Você pode acompanhar também as nossas publicações, as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um bom fim de semana a todos, um grande abraço também e até mais.